Então, queridos amigos, amados irmãos, encarnados e desencarnados, boa noite. Boa noite. É sempre muito bom estar aqui na frente, né? Mesmo que seja de surpresa, assim, né? Porque eu costumo dizer que eu não me considero um palestrante, né? Eu me considero um expositor, porque eu venho aqui expor as ideias que nem são minhas, são dos espíritos, né? E as reflexões que surgem dos meus estudos particulares e dos nossos estudos que a gente faz aqui no grupo. E ontem a Berenice mandou mensagem que ela não ia poder vir, ela teve que ir para Alegrete assinar os negócios do inventário, coisas assim, né? E a gente sabe que isso acontece e nada é por acaso. E na hora que eu recebi a mensagem, eu estava lá na casa da Juliana, minha cunhada, né? A mulher do meu irmão. E daí eu falei assim, sobre o que será que eu falo amanhã? E daí ela disse, fala da paciência, fala um pouco sobre como a gente não se afetar pelas coisas do dia a dia, pelas outras pessoas. Eu falei para ela, você está falando de autocontrole emocional? Ela disse isso, exatamente sobre isso. E daí eu falei, tá, então vou falar sobre isso, né? Então hoje o tema da palestra é autocontrole emocional, né? Inferno e céu no nosso mundo íntimo. Se a palestra for boa, vocês podem acreditar na mim, né? Mas se for ruim, a gente reclama com a Juliana depois. Mas, logo que eu nasci, quando eu era um bebezinho ainda, eu vivia sempre muito doente. E os médicos não sabiam identificar o que eu tinha, não conseguiam saber do que se tratava. E meus pais, sem recurso, me levaram numa benzedeira lá em Dona Francisca. E a minha mãe conta até hoje que era uma benzedeira cega. E a benzedeira disse para os meus pais que o meu anjo da guarda tinha pedido para me levar e me apresentar para Nossa Senhora de Lourdes. E a minha mãe fez isso, me levou lá em Nova Palma, na gruta de Nossa Senhora de Lourdes, e pediu para ela ser minha madrinha. A partir daquele dia, eu não só melhorei, como nunca mais fiquei doente. Tanto é que as pessoas diziam assim, eu estou com uma dor de cabeça terrível, e eu não sabia o que era uma dor de cabeça. Então, Nossa Senhora de Lourdes é minha madrinha, considero ela minha madrinha até hoje, né? E a minha vida toda sempre foi marcada por coisas que não tinham explicação. Desde pequeno em casa, as luzes ligavam e desligavam, né? E não era piscando, era o próprio interruptor mesmo que ligava e desligava. A gente ouvia passos dentro da casa ou em volta, portas e janelas que abriam e fechavam sozinhas. Eu sonhava com coisas antes de acontecer, a minha adolescência inteira, né? E eu sempre tive muitas dúvidas em relação à religião. Eu cresci numa família católica, e aí eu fui lá fazer, né, a primeira comunhão, a primeira Eucaristia, a Crisma, e aí começaram a explicar para mim, né, a gente tem o inferno, né, tem o purgatório, tem o céu. E eu sempre muito curioso, fazia muitas perguntas, né, e eu sempre fiz perguntas que mais ninguém fazia. Eu me questionava assim, mas peraí, digamos que eu faço tudo certinho, e eu vou para o céu, mas a minha mãe, um irmão meu, alguém que eu amo muito, não fez o que precisava e vai para o inferno. Como é que eu vou estar feliz lá no céu sabendo que eles estão num sofrimento eterno, né? É egoísmo da minha parte. Eu me fazia essas perguntas e ninguém me respondia. E eu comecei a procurar em tudo que foi religião. Eu fui em religiões que vocês nunca nem ouviram falar, né? E ninguém conseguia me responder essas perguntas. E eu comecei a ficar muito cético em relação às religiões, mas sempre acreditando em Deus, justamente por tudo isso que acontecia. Às vezes eu chegava num lugar, né, eu estava numa festa, e eu sentia o ar pesado, né, e uma voz íntima que dizia para mim ir embora. E eu saía dali, logo eu sabia que aconteceu uma briga, ou um acidente, né. Eu via as pessoas com problemas que os médicos não resolviam, iam lá em casa, minha mãe e meu irmão benziam, e as pessoas saíam bem, né, voltavam depois falando que foram curadas, né, levando coisas lá para minha família. Então eu sempre soube que existia algo a mais, além desse mundo, mas eu não conseguia encontrar as respostas para as minhas perguntas. E aí quando eu chego no Espiritismo, essas perguntas começam a ser respondidas, né? Estão sendo respondidas até hoje. E o céu e o inferno tem muito a ver com aquela fala de Jesus, que está no livro de Mateus, capítulo 17, versículos 19 a 21, onde Jesus diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde os ladrões minam e roubam, onde a traça e a ferrugem corroem, mas
Acumuleis tesouros no céu, onde os ladrões não minam, não roubam, a ferrugem e a traça não corroem. Porque onde estará o teu tesouro, lá estará o teu coração. Essa frase resume o céu e o inferno. Porque se a gente pensar assim, quais são os tesouros do céu que a gente leva para o céu? Pararam para pensar nisso? É tudo aquilo que a gente leva no nosso interior. São aqueles que nós amamos, ou aqueles que nós odiamos, não é? São as aquisições da alma, as virtudes que nós trabalhamos, né? Os vícios a gente também leva para lá. Então, tudo que a gente leva no nosso interior faz parte do reino do outro lado, né? O que vai determinar se a gente vai para uma região de sofrimento, como um umbral, ou uma região boa, como uma colônia, né, por exemplo. Lembrando sempre que as colônias elas não são um ponto definitivo, né? Elas são transitórias, existem planos mais elevados que as colônias, assim como planos mais baixos, mas o que determina praticamente é isso, né? E tem uma história do Divaldo que resume muito bem isso. Logo que o Divaldo começou a trabalhar no espiritismo, ele fundou a primeira casa espírita dele. Lá, se eu não me engano, o nome da cidade é Pau da Lima, lá em Salvador, na Bahia. É uma das cidades mais violentas da Bahia. E o Divaldo fundou uma casa espírita lá, porque é um local de muitos necessitados. E durante o dia, até as 5 da tarde, ele fazia um trabalho com as pessoas mais necessitadas da parte material. E na parte da noite, era daquelas pessoas que iam para o atendimento fraterno, para doutrinárias, pessoas que estavam com problemas espirituais. E eram tantos necessitados que às vezes o trabalho ia até 2, 3 da madrugada. E num dia ele estava atendendo uma senhora, era por volta das 9 horas da noite, e ele atendia no salão, por exemplo, o pessoal estava tudo aqui, e ele estava aqui atendendo uma senhora. E lá pelas tantas, entra pela porta uma senhora vestida modestamente, né? Vestida de forma muito simples. E ela olha, dá uma olhadinha, avista o Divaldo e vai reto nele. Interrompe o atendimento que o Divaldo está fazendo e diz assim: o senhor é o senhor Edivaldo? E o Edivaldo sorriu e disse: meu nome é Edivaldo. E ela disse: pois é, senhor Edivaldo, eu vim aqui procurar o senhor porque eu estou muito necessitada. Veja bem, eu sou uma mulher viúva, mãe de 3 filhos, a minha luz está para cortar, está com o pagamento atrasado, a minha água também, sou lavadeira, passadeira, o meu aluguel está atrasado, estou para ser despejada. Ela começou a despejar tudo no Divaldo, né? A mulher parecia uma máquina contando os problemas dela, né? E o Divaldo escutou tudo pacientemente, né? E aí quando ela terminou, ele disse assim: pois é, minha irmã, mas veja bem, eu não tenho como ajudar a senhora agora, porque o auxílio material é durante o dia, de segunda a sexta, da manhã até as 5 horas da tarde, né? Vem aqui amanhã de manhã que a gente vai ver o que a gente faz pela senhora, porque agora a gente está no atendimento espiritual. Veja, todos esses que estão aqui no atendimento, estão precisando de um atendimento espiritual. E ela diz assim: mas senhor Edivaldo, o senhor não está entendendo, eu estou muito necessitada, porque o senhor não sabe, eu sou uma mulher viúva, mãe de 3 filhos, a minha conta de luz está atrasada, e repetiu tudo de novo, né? E o Divaldo pensa assim: mas eu já falei para essa mulher, né, que o atendimento é amanhã, né? Mas ele ouviu, ela falou tudo de novo, porque a gente é assim, quando a gente está com um problema, a gente fala do problema várias e várias vezes, né? Às vezes não para uma mesma pessoa, mas cada um que chega a gente vai contando, falando do nosso problema, né? O Edivaldo escutou tudo e falou assim: minha irmã, eu já disse para a senhora que aqui agora eu não tenho recurso para te ajudar. Se a senhora me pegar agora, me levar no centro e me vender, não consegue nada também, porque não vale nada, a gente fica sem dinheiro. Então a senhora vem amanhã que a gente consegue um atendimento para a senhora. Eu vou: mas senhor Edivaldo, o senhor não está entendendo, eu estou muito necessitada. Veja bem, eu sou uma mulher viúva, mãe de 3 filhos, eu estou com a luz cortada. Falou tudo de novo o Edivaldo. E ele ficou muito bravo, né? Muito impaciente, porque ela estava interrompendo o atendimento, né? Ele já tinha explicado 2 vezes. Só que ele não falou nada, porque a gente é assim, às vezes a gente está bravo, está irritado, mas a gente, né, guarda para nós.
Quando ela terminou de despejar tudo, ele foi falar uma coisa e aparece a Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Franco. E ela disse para ele assim: por que o senhor está agastado? E ele disse: quem? Eu? Imagina, ela falou: está sim. Tu está irritado, está impaciente com ela sim. A Joana de Ângeles disse para ele: por acaso tu sabe quem é essa mulher? O Divaldo baixou a cabeça. E ela disse assim: pois eu vou te contar quem ela é. Ela é uma mulher viúva, mãe de 3 filhos. Com a Joana, ele ficou pianinho, não falou nada. E ela disse assim: porém, Divaldo, hoje foi o ápice, a gota d'água que fez o copo dela derramar. Ela se viu numa situação tão ruim que ela fez uma prece muito sincera a Jesus, rogando a Jesus que atendesse ela. E Jesus ouviu. Porque ela é uma mulher de muitos méritos espirituais, é uma mulher trabalhadeira, já teve muitos problemas de saúde, enfrentou tudo com resignação, é uma mulher que sempre ajuda os outros, educou os filhos muito bem. E ela disse assim: então Jesus ouviu e mandou um benfeitor espiritual para auxiliar ela. Só que o benfeitor espiritual, quando chegou lá na casa dela, tentava de todas as formas intuir ela sobre o que ela fazia. Mas como ela estava nervosa, naquele jeito, ela não conseguia ouvir as intuições. Porque a gente é assim, quando a gente está muito envolvido nos nossos problemas, a gente nem ouve os nossos benfeitores espirituais falando para a gente o que a gente deve fazer. E já era mais ou menos lá pelas 6 horas da tarde, o benfeitor espiritual não sabia mais o que fazer, voltou lá, foi avisar Jesus. Chegou lá e disse assim: mestre, eu não consegui ajudar a senhora, ela não consegue me ouvir, ela não está boa para ouvir intuições. E aí Jesus disse assim: de onde é essa mulher? Ele falou: é lá de Salvador, na Bahia do Brasil. E Jesus disse: me traga o livro do Reino dos Céus, de Salvador, na Bahia, no Brasil. E aí o benfeitor foi lá e trouxe. Jesus abriu o livro e estava escrito lá em cima, em letras garrafais bem grandes: Irmã Dulce, aí fulano de tal, ciclano de tal. Diz que Jesus folheou, na última folha, bem pequenininho lá embaixo, escrito em garrancho, estava escrito Divaldo Pereira Franco. E aí Jesus disse assim: mande ela para esse homem aqui, Divaldo Pereira Franco, vamos tentar ajudar a fazer ele subir na lista aqui do Reino dos Céus. Daí o benfeitor disse: mas mestre, ela não me ouve, como é que eu vou ajudar? E aí Jesus disse assim: procure um homem de bom coração, porque a terra é cheia de homens de bom coração. Porque eles não fazem nada, mas mandam para os outros fazer, né? E Jesus disse assim que a terra é cheia de homens de bom coração, mas homens de coração bom são muito poucos, né? Os de coração bom são aqueles que fazem, e os de bom coração são aqueles que indicam para os outros fazer. Daí Jesus mandou ele, né? E ele foi lá, intuiu alguém que disse para a mulher: ó, procure Divaldo Pereira Franco. E daí a Joana disse para ele: está vendo, Divaldo? Ela é uma oportunidade que Jesus mandou para te subir no reino dos céus. Então essa historinha muito singela, foi um fato verdadeiro que ocorreu com o Divaldo, ele contava nas palestras dele, nos ajuda a entender o quê? Que as aquisições das virtudes, que nós temos aqui na Terra, elas nos ajudam a acessar o reino dos céus. Né? E é bem interessante porque lá em Lucas, capítulo 9, versículos 20 e 21, os fariseus perguntam a Jesus assim, que quando virá o reino de Deus? E Jesus diz assim: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, é construção íntima do ser. Vocês dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali, porém ele estará dentro de vós. Veja, Jesus já nos disse que o reino de Deus está dentro de nós, de cada um de nós. E esses irmãos que a gente encontra no nosso caminho, como o Divaldo encontrou essa senhora necessitada, e às vezes até essas pessoas que nos irritam, que nos tiram a paciência, pode ser um familiar, pode ser um colega de trabalho, eles são instrumentos de Deus para que a gente possa trabalhar essas aquisições. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, titulado A Paciência, e lá tem uma mensagem que diz assim: sedes pacientes, a paciência é também uma forma de caridade, e deveis praticar a caridade ensinada por Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas as caridades, a outra, porém, muito mais penosa e muito mais meritória, a de perdoar os irmãos que Deus colocou no teu caminho,
para serem objeto do teu sofrer e para pôr-lhes à prova a paciência. Só essa frase, se a gente estudasse esse capítulo, seria muito importante, porque a gente percebe o quê? A caridade material, ela é importante por quê? Porque ela nos coloca em contato com as outras pessoas. E quando a gente está em contato com as outras pessoas, a gente está em contato com tudo que elas carregam. A ingratidão, a impaciência, tudo isso. Mas o mais importante é que esses irmãos vão ajudar a gente a trabalhar essas aquisições, dessas virtudes. Então, a gente percebe que o reino de Deus, o reino dos céus, o céu e o inferno estão dentro de nós. Eu vi isso nas redes sociais um tempo atrás, quando ainda tinha redes sociais, que era uma história de um samurai que ele era muito famoso, muito habilidoso com a sua espada. Ele vencia todos os duelos. E ele estava muito preocupado, pensando no fim da vida dele. Será que ele iria para o céu ou para o inferno? E tinha um monge muito famoso pelos seus ensinos. E ele foi procurar esse monge. Ele chegou lá e um monge muito calmo, varrendo o chão, limpando o templo. E ele disse: o senhor é o fulano de tal? Eu vim aqui para o senhor me ensinar sobre o reino dos céus e o inferno. E o monge, olhando para ele assim, virou de costa, continuou varrendo o chão. Ele fez a volta, parou na frente do monge. O senhor não me ouviu? O monge parou e olhou para ele e disse: eu quero que o senhor me ensine sobre o inferno e o paraíso. O monge se abaixou, começou a juntar o lixo. E ele, muito irritado, pegou o monge, levantou e disse: eu estou falando com você, não está me ouvindo? Eu quero que você me ensine sobre o inferno e sobre o paraíso. O monge se virou e foi lá pegar as flores. Ele sacou a espada dele e quando ele deu um passo em direção ao monge, o monge disse: aí nasce o inferno. Ele se assustou, respirou fundo, guardou a espada e disse: o senhor me desculpe, eu sinto muito. E o monge disse para ele: aí nasce o paraíso. Essa historinha nos ajuda a ensinar que tudo que a gente age e reage constrói o paraíso e o inferno dentro de nós, determina para onde a gente vai na hora do nosso desencarne. É interessante porque a gente estava estudando isso, né? A gente começou a ler o livro Nosso Lar, né? Hoje no estudo, e não foi nada combinado. Como eu disse para vocês, foi até a ideia da Juliana, o tema da palestra de hoje. Né? Então, se a palestra estiver ruim, depois eu reclamo com ela. Mas como é que a gente trabalha essa aquisição dessas virtudes, né? E sempre que eu pensava nisso, desde que eu cheguei na doutrina espírita, eu sempre me perguntei sobre isso, né? O que é mais importante, o que mais faz falta no nosso dia a dia? Como é que a gente pode construir, né, essa fortaleza interior que não deixa a gente se abalar por essas coisas do dia a dia, né? E eu perguntava muito para o meu mentor, né? Eu tenho contato com ele, o Orlando, né? Sobre essa aquisição de virtudes, né? E o que a gente deveria fazer. E no começo ele me deu uma receita que era um tripé. Ele falou que era o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem. E aí eu comecei, né? O conhecimento, a gente estudando, a gente vem aqui na palestra, ouve os palestrantes e a gente vai adquirindo conhecimento, né? Aí tem o autoconhecimento e a prática do bem, que também são muito importantes. E o autoconhecimento é a primeira parte que a gente deve fazer. No nosso dia a dia, a gente se analisar. Por exemplo, quando a gente ficar triste, por que eu estou triste? Qual a profundidade dessa tristeza? O que provoca essa tristeza? Quando eu estou com raiva, por que eu estou com raiva? Qual a profundidade dessa raiva? O que provocou ela? E até coisas que a gente julga boas. Por exemplo, uma pessoa que é muito disciplinada e ela começa a cobrar disciplina de todo mundo, da família, no trabalho, ela fica uma pessoa insuportável, porque ela quer que todo mundo haja como ela. Na semana passada, no estudo, eu comentei sobre um personagem que tem na Ilíada de Homero, né? Lá na Grécia Antiga, eles escreviam essas histórias, né, da mitologia grega, e elas sempre queriam ensinar alguma coisa. E na Ilíada de Homero, ele escreve sobre um personagem chamado Precusta. Né? Precusta, ele era um salteador, e quando ele capturava uma vítima, ele levava para casa. E chegando em casa, ele tinha uma cama de ferro. Quando as pessoas eram maior que a cama, ele serrava a pessoa, ele cortava as partes que ficavam para fora da cama. Quando a pessoa era menor, todo mundo fala essa cara quando aconteceu isso. Quando a pessoa era menor que a cama, ele espichava, ele tentava espichar as pessoas.
a pessoa só sobrevivia se ela era do exato tamanho da cama. A gente fica apavorado, né? Mas se a gente analisar bem, precusta somos todos nós. Todos nós queremos que as pessoas caibam no nosso padrão de moralidade, naquilo que a gente acredita como certo e errado. E as pessoas, nós somos diferentes uns dos outros. Se vocês perceberem, pessoas nascidas gêmeos, bivitelinos, criados pelos mesmos pais, no mesmo ambiente, na mesma religião, com o mesmo nível de ensino, com o mesmo nível cultural, vocês vão ver personalidades totalmente diferentes. Um mais paciente, outro mais colérico, um que é mais materialista, outro que é desapegado dos bens materiais. A gente consegue observar neles o que os Espíritos nos dizem, que a gente vai adquirindo virtudes no decorrer de diversas e diversas vidas. Porém, existe uma virtude que ela é a base de todas as outras, que é o que a gente vai ver hoje. Se a gente conseguir adquirir ou começar a adquirir essa virtude, as outras todas se tornam muito mais fáceis. Mas segundo Jesus, adquirir essa virtude é a mais difícil de todas. E essa virtude se chama paciência. A paciência é a virtude mais difícil de adquirir. E ainda mais nos dias de hoje, né? Tudo nos incita a ser cada vez mais impacientes. As pessoas querem tudo para ontem. É muito comum a gente acelerar áudio, acelerar vídeos, pegar o controle remoto para pular a abertura da nossa série favorita, né? Então a gente quer tudo muito rápido nos nossos tempos, né? Porém, a paciência ela vai construir dentro de nós uma fortaleza que vai nos ajudar a lidar com tudo isso que a gente veio falando agora, inclusive na aquisição das nossas virtudes. E eu estudei muitas e muitas passagens que falavam da paciência, mas a melhor que eu encontrei é uma definição de paciência que está no livro Deus Conosco, que o Emmanuel traz, né? O livro Deus Conosco ele é um compilado de mensagens do Emmanuel e do... acho que é Inácio Luiz o nome do outro espírito. Porque uma vez por semana, o Chico se reunia com o chefe dele, Rômulo Joviano, na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo, né? Para um culto de caráter mais íntimo. E eles recebiam mensagem de Emmanuel e de Arthur Joviano, que era o pai do Rômulo Joviano, o pai do padrão do Chico já desencarnado. Ele usava um pseudônimo, né? Inácio Luiz. Então, eles recebiam várias mensagens. E mais para o final do livro, ela não tem numeração, os capítulos têm um capítulo titulado A Paciência. E Emmanuel começa dizendo assim, definindo o que é a paciência. Ele diz: paciência é perseverança no bem através de todas as vicissitudes e de todas as circunstâncias. E Emmanuel aqui ele se vale numa palavrinha que é um pouquinho estranha para nós, né? Vicissitudes. A gente não usa muito no nosso dia a dia. O que é as vicissitudes? É a impermanência deste mundo. Tudo aqui está em constante mudança. Não há nada sólido. Não há nada que a gente possa efetivamente se apoiar. Não por acaso, a encarnação, a vida do Espírito na matéria, quando é tratada no Evangelho, é simbolizado quando Jesus está com os discípulos no barco, no mar da Galileia. Porque o mar representa muito a nossa vida, né? No barco, no mar, tem os dias de calmaria, o dia que ocorre tudo bem. Tem os dias de pequenas ondas, né, que balançam o barco, mas ainda assim, né, tudo ocorre bem. E tem os dias de tempestade, né, os dias de muitas dificuldades. Também é assim a nossa vida na matéria. Vamos pensar no recorte de um dia. Tem aquele dia que tudo ocorre muito bem, dentro da normalidade, daquilo que a gente vinha prevendo, né? Tem os dias de pequenas ondas, que é o quê? A demora, às vezes, numa fila, no mercado, no banco, às vezes um contratempo no trânsito, né? A palavra menos feliz daquele que divide com a gente o lar. Essas são as pequenas ondas, né? Os pequenos contratempos do dia a dia. E tem os dias de tempestade. Quais são os dias de tempestade? O dia que desencarna um ser muito amado, o dia que a gente recebe o diagnóstico de uma doença muito terrível. São os dias de tempestade. Essa é a nossa vida na matéria. Essas são as vicissitudes, então. Essa oscilação, né, do nosso dia a dia. A gente não consegue prever tudo o tempo todo.
Então é disso que Emmanuel veio falar para nós. Isso são as vicissitudes. E o que é a paciência, então? Manter o objetivo no bem, apesar de todas essas oscilações. Então, manter o foco do alvo, manter o rumo do barco, apesar de tudo que chega até nós. Não por acaso, a palavra do Novo Testamento do Evangelho, que é traduzido por paciência, é a palavra grega hipomônia. E a palavra hipomônia no grego, ela tem, na verdade, 3 significados. Ela significa paciência, mas ela também pode significar perseverança, e ela também pode significar fortaleza. Quando a gente para estudar, a gente percebe que é a mesma coisa, só que entendido de perspectivas diferentes. Por exemplo, a paciência tem muito de construir uma fortaleza em torno de nós. Chega o diagnóstico de uma doença terrível, ou desencarna alguém muito querido, ou a gente ouve uma palavra menos feliz, né? E o que? A gente está protegido, está fortalecido naquelas virtudes dentro de nós, na paciência que a gente tem. A mesma coisa a perseverança. Tudo que a gente for construir na vida precisa perseverar. Por exemplo, na escola, a gente vai muitos anos estudando até adquirir uma habilidade em qualquer área. A mesma coisa para adquirir uma graduação. São muitos anos de estudo, né? 4 ou 5 anos de estudo. Então precisa muita paciência. A mesma coisa na aquisição das virtudes. Né? A gente, por exemplo, uma humildade que a gente já observa no Chico Xavier. Aquilo, ele não nasceu pronto com aquela virtude. Aquilo foi séculos e séculos, vidas e vidas trabalhando aquela humildade. Então, é como se nós fôssemos um campo. É muito da parábola do semeador, né? A parábola dos solos férteis que Jesus fala para nós. Tem os solos que dão 30%, outro solo que dá 60%, outro solo que dá 100%. Isso é o ser humano, né? Quando o Evangelho chega nele, as sementes são as sementes do Evangelho. Ele vai trabalhando esses solos. Alguns ali já estão um matagal ainda, né? Que estão abafados pelos vícios. Outros a gente já conseguiu combater os vícios, né? Então a gente está cuidando do solo. Outros a gente já desenvolveu um pouquinho da paciência, um pouquinho da humildade, da mansidão, um pouquinho da indulgência. E aí Emmanuel continua dizendo assim, ó, sem ela, sem a paciência, a existência não passa de repetições nos séculos incessantes. Então vocês vão pensar no contexto do lar, né, que encarnam ali às vezes espíritos afins, mas a maioria das vezes espíritos que têm nos desafiado há séculos, assim como nós a eles. Né? E quantas pessoas não estão vindo há 2, 5, 10 encarnações no mesmo círculo familiar, porque não tiveram a paciência de transformar aquelas relações. É aquele filho difícil, é aquele pai ou mãe difícil, é o irmão os irmãos que não se entendem, né? Às vezes um sobrinho, um tio. Então a gente tem que, quando surge a oportunidade de construir, de transformar aquela relação, de adquirir uma virtude, de trabalhar algo em nós, se falta paciência, a gente joga aquela oportunidade fora. E aí, Emmanuel continua dizendo assim: sem ela, sofremos o tacão da impulsividade agressiva, contrariando as leis que nos regem e operando por isso contra nós mesmos, de vez que assim, invariavelmente, levantamos um círculo de fogo que nos atormenta o espírito fatigado. Então, quando falta a paciência, nós atormentamos o nosso próprio espírito. É aquilo que está no Evangelho lá, os tormentos voluntários. Lá eles citam a inveja, né? O orgulho, o egoísmo. E aí Emmanuel diz que a paciência também. Quando nos falta a paciência, a gente atormenta o nosso próprio espírito, né? E ele já está cansado das lutas do dia a dia, e ainda assim a gente continua nos atormentando a nossa própria mente, né? Tem um livro chamado Reforma Íntima, que Irmã Sidufo, ela traz para nós o relato de um espírito, de uma mulher que ela desencarna, e quando chega no plano espiritual, ela tem a oportunidade de ler a ficha dela, e ela descobre que ela deveria ter ainda mais 20 anos de vida na matéria, e ela adiantou o desencarne em 20 anos, e aí ela lendo a ficha dela, ela descobre que quase 17 mil coisas que ela teve, contendas, preocupações, impaciência,
poderiam ter sido evitadas, e foi aquilo que encurtou a vida dela na matéria. Vejam que as pessoas coléricas, as pessoas que com raiva, que não têm paciência, que querem que os outros ajam como ela, ou do jeito que ela quer, elas conseguem prejudicar tanto o próprio espírito que adiantam o próprio desencarne. Acabam não cumprindo o plano encarnatório delas. E aí o Emmanuel tem uma parte que eu adoro muito, que ele diz assim, ó, não ouvides que é preciso paciência na dor e na alegria. A primeira vez que eu li, eu pensei, ué, como assim, né? Paciência na alegria? Quantos espíritos, depois de passar mais ou menos ali equilibrados pela dor, não se perdem nos momentos de alegria, nos momentos de calmaria? Emmanuel tem uma frase que ele diz assim, é preferível chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Emmanuel está nos dizendo que tem muitos espíritos sorrindo no mundo em profunda queda espiritual. Tem muitas pessoas chorando no mundo em profunda ascensão espiritual. Basta vocês pensarem como as pessoas que dão tudo de si, as coisas materiais vivem. Pessoas que conquistaram fama, riqueza e beleza. A maioria delas entram em processo de desconstrução psíquica. Vão parar em clínicas de reabilitação, desenvolvem vícios, desequilíbrios que vão levar séculos, muitas vezes, para voltar ao equilíbrio no plano espiritual. Então, não que seja errado, né? A gente deve, na verdade é o contrário, a gente deve procurar essas coisas, né? A gente sempre lembra que a gente está sujeito à lei de progresso, né? A gente tem que progredir em todas as áreas, então não é errado a gente querer fama, beleza, né? Riqueza também não é errado, a gente precisa até buscar, é uma das coisas que nos faz evoluir na matéria, então não é errado, porém, sempre com equilíbrio, né? Com temperança, que é uma das coisas que Emmanuel cita nesse texto, né? O que é a temperança? O próprio nome já sugere, né? Vem de tempero, né? É uma das virtudes chamadas cardinais, eu gosto muito, né, de falar dessa virtude. O tempero, quando ele falta, a gente sente. Quando ele é demais, a gente também sente. A temperança é o quê? A justa medida das coisas. A gente saber dosar na nossa vida o nosso próprio agir na matéria. Não dar tudo de si, por exemplo, para a riqueza, deixando de lado as aquisições do espírito. Não buscar desmedidamente a beleza física, deixando de lado as aquisições para a nossa alma. Não ser 8 ou 80, né? É aquelas pessoas, ou eu não como nem uma fatia de bolo, ou eu como um bolo inteiro, né? Ou eu me entrego ao sexo desregrado, ou não faço sexo, né? As pessoas não precisam ser assim 8 ou 80, né? Equilíbrio, é isso que a paciência vai nos dar. Né? Nos momentos de calmaria, ela nos lembra do equilíbrio. Nos momentos de dor, ela nos lembra que amanhã vai ser um luminoso recomeço. Ou seja, nos momentos de dor, nos momentos das provas, a gente sempre pensa que é o fim, né? Nossa, acabou tudo aqui. Né? A gente às vezes está tentando uma coisa, pode ser um curso, um trabalho, um concurso, pode ser ali um relacionamento, pode ser um casamento de muitos anos, acaba e a gente se vê perdido. Nossa, acabou a minha vida. E não. Por isso que Emmanuel diz aqui, né, que nesses momentos de prova, de dor, ela vai nos lembrar que o amanhã é um recomeço. É interessante pensar porque no Evangelho não fala, quando fala nos fins dos tempos, nunca cita o fim do mundo como muitos pensam, né? Fim dos tempos é o quê? Quando acaba uma hora, o que acontece? Começa outra, né? Quando acaba um dia, o que acontece? Acaba outro, começa outro. Quando acaba um ano, o que acontece? Outro começa. Esse é o fim dos tempos. Pode ser o fim, sim, mas é o fim de um ciclo apenas. A pessoa que trabalhou a paciência, ela vai ter essa certeza que o amanhã é um novo dia. Que o fim disso que vocês estavam buscando, ou de algo que construíram, é o fim só disso. Amanhã recomeça outro ciclo, talvez muito melhor aquele que terminou. Então a paciência, a gente vê que ela se relaciona com tudo na nossa vida. Por exemplo, a tolerância,
ela vai ser a base da tolerância. A paciência, ela vai ser a base da indulgência com os erros alheios. Ela vai ser a base da mansidão que a pessoa vai construir em si. Né? E aí Emmanuel diz assim: amaldiçoar a treva, ao invés de acender uma luz, é insânia da inteligência. Exigir frutos da erva tenra é loucura que não se compadece com o entendimento superior. É muito do que está lá na sabedoria de Eclesiastes, né? Há tempo de tudo debaixo da terra, há tempo de viver e de morrer, há tempo de plantar e de colher, há tempo de sorrir e de chorar. Por a gente estar tão afastado da natureza, nesse tempo tão moderno, a gente esqueceu que tudo na natureza tem ciclos. Tem as 4 estações, hoje em dia é difícil até identificar, né? Mas existe, tudo é cíclico. A paciência, ela nos dá isso. Ela nos ensina que há tempo de tudo na Terra. Nem sempre a gente vai viver só de alegria, nem sempre só de tristeza. O Chico mesmo, ele tinha uma plaquinha em cima da cama dele, escrito assim: tudo passa, né? E as pessoas perguntavam para ele: ué, Chico, por que é aquela placa lá? Ele diz assim: essa plaquinha aí, nos momentos difíceis, ela me lembra que tudo passa, que essa situação difícil vai passar e uma situação boa vai vir lá na frente. Mas também nos momentos de alegria, ela me lembra que ela também vai passar, e que eu não devo me perder nesses momentos de alegria. Né? Quantos de nós se perdem nos momentos de alegria? Né? A gente promete coisas que não deveria prometer, né? A gente comete excessos que a gente não deveria cometer. Então, a paciência, ela nos ajuda nisso também, né? E ele diz assim: paciência é também amor, que trabalha e desculpa infatigavelmente. Por que paciência é também amor? Porque quando Jesus ele falava de amor no Evangelho, ele usava a palavra ágape. Porque Jesus ele nunca usou a palavra amor, porque o português nem existia naquela época, né? Ele usava a palavra ágape. Mas no grego existem várias palavras que falam sobre amor. Existe, por exemplo, a palavra eros, que é esse amor mais voltado às trocas entre pessoas, né? É o desejo, é um amor muito voltado para o desejo. Temos o filia, que é o amor filial, né? O amor de um pai para um filho, de um amigo para um outro amigo. E várias formas de se referir ao amor. Mas Jesus usava a palavra ágape. E ágape significa renúncia, entrega. Ou seja, é uma forma de amor onde aquele que ama recua para que o amado cresça. Isso é quando aquele que ama, ele se sacrifica em prol do outro. Esse é o amor do Cristo. E é isso que Emmanuel vem dizendo, que a paciência tem muito disso. A gente aprender a calar, a ouvir uma ofensa, sem retrucar. Porque isso, as virtudes, a aquisição das virtudes, elas são para nós. A gente não é paciente com o outro, a gente é paciente para nós mesmos. A paciência é para proteger o nosso mundo íntimo, para que a gente possa construir a paciência dentro de nós. A mesma coisa a humildade é para nós, não é para os outros. A mansidão é para nós. É engraçado até porque quando Jesus faz o discurso do Sermão do Monte, ele diz bem assim: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. Percebe que Jesus não diz assim: bem-aventurados os que amansam, nem bem-aventurados os que pacificam. Ele diz: bem-aventurados os que são mansos e os que são pacíficos. Ou seja, é nós, não é aqueles que saem por aí pacificando ou amansando os outros. A aquisição das virtudes, principalmente da paciência, ela é para nós mesmos, para a gente construir isso no nosso mundo interior. A gente não tem energia nem disposição para mudar os outros, né? Por isso que a gente sempre deve pensar em nós, nunca no outro. Muitas pessoas chegam e dizem: eu converso com o meu marido para fazer o evangelho no lar e ele não faz o evangelho no lar. Está sempre dando uma desculpa. Eu convido para ir na casa espírita e o fulano não vai. Eu queria que o meu filho fizesse isso e ele não faz. E aí quando a gente chega do lado de lá, a gente desencarna, e aí Jesus vai perguntar para nós: o que tu fez lá? Será que a gente vai ficar dizendo: eu tentei levar o fulano para a casa espírita. Eu tentei fazer o evangelho no lar e meu marido não quis fazer. Eu tentei levar o meu filho para fazer tal coisa e não. Não, ele vai perguntar: o que tu fez por ti mesmo? Por nós mesmos. A construção sempre é nós. Nós vamos ser cobrados do que nós fizemos por nós. E as almas mais infantis,
Eu digo mais infantis porque vocês vão observar pessoas com 60, 70, 80 anos que ainda agem como adolescentes. Vocês querem ver uns exemplos? A pessoa que fala assim, ó, eu vou me vingar daquele lá, eu vou dar o troco. Essa pessoa, ela é uma alma infantil, porque ela não parou para pensar que o que o outro faz, o que o outro fala, ou o que o outro pensa dela, é o karma daquela pessoa. Mas a forma que ela reage é o karma dela. A mesma coisa, o contrário. O que a gente faz, o que a gente fala ou pensa é o nosso karma. A forma como as pessoas reagem é o karma delas. Por isso que quando a gente faz o bem e a pessoa ainda é ingrata, é o karma dela. Tu fez a tua parte, tu fez o bem. A mesma coisa quando alguém nos faz o mal ou nos faz algo para nos prejudicar. E a gente se encolera, e a gente perde a paciência. Aquilo que a pessoa fez é o karma dela. Porém, se a gente reagir de forma errada, é o nosso karma. Mas se a gente agir de forma positiva, é o nosso karma. Então a gente tem que sempre pensar em nós, nunca é o outro. A gente nunca se vinga do outro, a gente está fazendo para nós mesmos. O tempo todo é nós contra nós mesmos. Eu lembro do conselho da Joana de Angelis, né? Como a gente abriu falando dele, né? Que ela disse para o Divaldo assim, o Divaldo ele tinha um obsessor que acompanhou ele por 40 anos, né? E o obsessor, inclusive, atrapalhava ele nas palestras, né? Ficava do lado dele falando, quase induziu ele ao suicídio, né? Ele quase pulou de uma ponte. E o Divaldo sabia que ele tinha uma dívida com aquele homem, né? Que ele induziu aquele homem ao suicídio numa vida passada. A Joana de Angelis contou isso para ele. E depois de 40 anos com aquele obsessor seguindo o Divaldo, ele é deixado na porta da mansão do caminho com um bebê, uma menina com deformidade. E o Divaldo acolhe como filha dele, aquela menina. E o obsessor chega e diz assim, doa essa menina aí, ela não merece ficar aqui, essa deformada. E o Divaldo diz assim, engraçado, com tantas crianças que tem aqui, tu se preocupa justo com essa. E aí o obsessor percebe que se flagrou e diz assim, tu sabe quem é essa menina? E ele diz assim, eu sei, é a tua mãe. Era a mãe do obsessor reencarnado naquela menina. E aí ele diz assim, tu vai amar essa menina? E o Divaldo diz para ele, eu não amo, mas eu vou aprender a amar, como eu aprendi a amar você também. E o obsessor diz assim, eu não consigo te perdoar ainda, mas eu vou trabalhar isso em mim e eu vou conseguir um dia. E ele se afasta do Divaldo. E ele diz assim, o Divaldo pergunta para a Joana, a benfeitora dele, né? Esse irmão, ele não conseguiu me perdoar ainda, apesar de tudo que eu fiz e o que eu estou tentando fazer. E ela diz assim, não te preocupas e siga amando, porque no final dessa existência, quando tu deixares teu corpo, tu vai ver que esse mundo, as pessoas, as situações nunca existiram como tu vê. Só foram colocadas em torno de ti para te fazer evoluir enquanto espírito. O maior adversário da criatura humana é a própria criatura humana. Então todas essas pessoas, todas as experiências que a gente passa na nossa vida são para construir esse reino dos céus dentro de nós. Então, é por isso que eu digo, que eu falei para vocês que as almas mais infantis ainda pensam em revide, ainda pensam em retrucar, ainda querem que os outros ajam como elas ou do jeito delas. A gente vê muitas pessoas assim, principalmente na nossa região, né? Pessoas, no meu tempo que era bom. No meu tempo que as pessoas tinham educação, né? Dá vontade de dizer, mas tu não está no teu tempo, né, criatura? Olha tudo que avançou, né? Porque os meus pais agiam assim e eu acatava tudo. Dá vontade de dizer, mas tu não é teus pais e os teus filhos não são tu para agir como tu. Então a pessoa ela fica presa numa maneira, num padrão de existência e ela não evolui nada. E eu imagino essas pessoas, o arrependimento delas quando chegarem do lado de lá. E aí Emmanuel termina dizendo assim, aprendemos, pois, a suportar e a esperar, servindo sempre, oferecendo ao mundo e à vida, aos amigos ou adversários, o melhor de nós mesmos, e a paciência irradiar-se-á do nosso coração, como sendo divina mensagem do céu à terra, construindo em torno de nós, por nós e conosco, os sagrados alicerces sobre os quais elegerá Jesus, para o mundo a glorificação do reino de Deus. Então, ser paciente é espalhar a paciência que Deus tem tido para conosco. Agora vocês imaginam a paciência que Jesus tem tido para conosco.
ou vamos trazer mais de perto a paciência que os nossos mentores têm tido para conosco? Ser paciente é espalhar essa paciência que o alto tem tido para conosco. É ser um agente de Deus aqui na Terra. E é engraçado porque às vezes a gente assiste palestrante falando e parece, nossa, como ele entende, né? Como ele sabe, mas na verdade eu só estou aqui na frente porque eu tenho facilidade de falar em público, né? Eu já dei aula, né, como professor e já fiz outras palestras em outros lugares, então eu tenho essa facilidade, né, de explicar coisas. Mas quando eu cheguei na casa espírita, né, durante toda a minha vida eu fui muito colérico, né? Eu gostava de impor as minhas ideias, discutia, né? E engraçado que a minha primeira palestra na casa espírita foi sobre paciência, né? E quando eu comecei a ter contato com o meu guia, o Orlando, né, ele me disse que ele é especialista em inteligência emocional, né? E ele é tão calmo, tão tranquilo assim, que às vezes irrita, né? Eu ficava irritado porque ele falava muito devagar, com muita calma, né? E explicava assim. E eu comecei a trabalhar isso em mim. Ele falou tanto de paciência, mas tanto de paciência, que eu decorei os textos sobre paciência, né? E um dia eu cheguei na casa, numa mediúnica, e a Gê me passou o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu abri e caiu lá no capítulo 9, capítulo Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E tem uma mensagem intitulada A Paciência. Aí eu fechei o Evangelho, e a Gê perguntou assim, ué, tu não vai ler? Eu disse assim, não, é que eu sei decor, né? E o pessoal ficou olhando, nossa, o Roger recém chegou, né? E aí eu citei decor, né, a passagem do Evangelho, e o pessoal começou a elogiar, né? Nossa, o Roger já sabe decor, né? Tá bem, estudando bastante com afinco, né? E quando as pessoas elogiam, a gente fica um pouquinho orgulhoso, né? O primeiro espírito que se manifestou na mediúnica, adivinha? Orlando, meu guia. E aí ele deu uma explicação sobre a paciência, e antes de ir embora ele disse assim, eu só devo lembrá-los de uma coisa, viu? Não basta decorar, tem que praticar. Aquele puxão da orelha que todo mentor sabe dar, né? Então eu vou dizer para vocês assim que vocês não vão lembrar de tudo que a gente ouviu aqui, nem eu não vou lembrar tudo que eu falei, né? Mas se vocês lembrarem de uma frasezinha, um pouquinho que vocês começarem a praticar da paciência no dia a dia, já é um passo muito importante. Porque hoje em dia, eu já ouvi assim umas 3 vezes, e até um dos meus colegas de trabalho comentou isso com o meu irmão. Ele diz assim, ó, o Roger é tão paciente que irrita. Ele já me disse isso, né? Às vezes acontece algum imprevisto, alguma coisa no trabalho, e ele começa a esbravejar, né? E aí eu já peguei a manha, que é o quê? Eu sempre tenho uma fofoca na manga, né? Daí, quer dizer, comentar, né? O espírita não faz fofoca. Daí eu falo pra ele, tu viu o fulano lá? E aí a pessoa, quando tu fala alguma coisa assim, ela, mesmo irritada, ela para pra ouvir, né? Eu falo, aconteceu tal coisa assim, 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 eu vi na TV isso, aquilo. E ele, sério? Eu falei, tu não viu? Dá uma olhada aí no celular, né? E aí a gente começa a trabalhar. E aí ele me disse isso esses dias, né? Ele assim, eu não sei como é que tu consegue ser tão calmo. Falou, às vezes eu comento com a mulher em casa assim, que o Roger é calmo, que às vezes eu fico irritado com ele por ele não reagir, né? Então, eu sou a prova viva que a gente consegue trabalhar a aquisição dessas virtudes, né? Se a gente se empenhar de verdade, né? Claro que eu tenho o Orlando que está sempre no meu pé, né? Eu comento com o pessoal na casa, né? Que ele está sempre puxando a orelha, né? Às vezes a gente acha que a pessoa que tem mediunidade é especial, mas não, na verdade, né? Eu digo que eu tenho mediunidade porque eu preciso de alguém no meu calcanhar, né? Me cobrando o tempo todo, que aí eu ando na linha. Então, a gente não é especial e assim, se alguma mensagem tocou alguém aqui hoje, né? Eu sempre digo assim que não sou eu sou como um rádio, né? Eu só sintonizo a frequência e transmito as mensagens. Então é Jesus falando com cada um de vocês aqui hoje, né? E eu sempre gosto quando tem poucas pessoas, porque a palestra parece que é para aquelas bem fechadinhas, né? Para as pessoas ouvirem o que precisa ouvir. Então eu agradeço muito vocês terem me ouvido, né? Sobre a paciência, né? De me ouvir, ainda mais no dia de hoje com chuva. Eu sempre brinco que o gaúcho, né, uns anos atrás chovia, ele dizia assim, que chuvinha boa para dormir, né? Agora chove, ele perde o sono, né? Fica com medo de dormir. Mas que a gente possa trabalhar essa aquisição desse reino de Deus dentro de nós. A gente saber que a gente vai desencarnar e levar tudo aquilo que a gente trabalhou em nós, aqui dentro. E que a vida continua e a gente continua lá trabalhando o que a gente não trabalhou aqui.
Então também não precisa ter pressa. A primeira paciência é com nós mesmos, com os nossos próprios defeitos, com a aquisição das nossas virtudes, com os nossos próprios obsessores, com a nossa auto-obsessão. A gente tem que ter paciência com nós mesmos, com os nossos recomeços. Então, as virtudes, elas sempre são para nós. Tá, pessoal? Eu gostaria que vocês pensassem muito nisso. A paciência é para vocês mesmos, para se proteger dessas intempéries do dia a dia. Né? A humildade é para vocês, a mansidão é para vocês, né? A caridade, tudo é para nós e por nós. Então, que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz. Que assim seja. Faça a prece de encerramento. Eu tenho a minha prece favorita, né, que eu sempre trago. Se vocês quiserem depois pesquisar em casa, é Prece de Todo Dia do irmão José. Eu gosto muito porque ela fala muito dessa questão da nossa autotransformação, da nossa reforma íntima, né? Então vou convidar os irmãos a fechar os olhos, a mentalizar Jesus e meditar cada palavra. Senhor, concede-nos a consciência dos nossos muitos erros. Não nos consintas viver iludido a nosso próprio respeito. Que tenhamos suficiente lucidez para saber quem somos. Que consigamos, mais que os outros, detectar as fragilidades que nos são comuns. Dá-nos a Tua força para que possamos superar-nos. A Tua luz para não caminhar nas trevas. A Tua paz, a luta que nos aflige. Que sejamos sempre sinceros em nossos propósitos, humilde em nossas atitudes, verdadeiro em nossas palavras e fiel aos nossos compromissos. Senhor, não me deixes entregue em vigilância e ao assédio do mal. Sê nosso abrigo e a nossa inspiração. Que assim seja. Que assim seja. Vou fazer um passo coletivo, né?